Anael. Intervenção do arcanjo da relação e do amor. O jogo sombra versus luz. Eu sou Anael, arcanjo. Bem-amados filhos da luz, bem-amadas sementes de estrelas, eu venho a vocês, essa noite, nesse instante, no amor e na paz. Eu venho, primeiramente, dar uma iluminação nova e suplementar sobre a ação da luz em meio à sua consciência e, em um segundo momento, responder às suas perguntas, aos seus questionamentos referentes, justamente, ao que eu vou desenvolver nesse primeiro momento. A luz adamantina ou luz autêntica, nós lhes dissemos, é vertida sobre este mundo, sobre esta terra, em seus céus e, também, em meio mesmo às suas estruturas físicas, como sutis. A luz permite então um processo, em sua consciência como na sociedade, de revelação. Essa revelação é uma iluminação que vem por fim às zonas de sombra. Existe então uma iluminação, cada vez mais evidente e intensa, permitindo colocar na luz, clarear, desvendar e revelar o que, até agora, não parecia como evidente ou como visível ao olhar da sua consciência. Esse desvendamento, pela luz, de zonas de sombra existindo, em vocês como sobre este mundo, já havia começado, há certo tempo, pela ação das núpcias celestes. Mas, hoje desde pouco tempo, esse processo toma um rumo novo permitindo evitar que a sombra não se dissimule, de novo, em outro lugar, ainda mais profundamente. Assim, eu poderia dizer que a sombra volta à superfície da sua consciência como deste mundo, permitindo ser iluminada, ser reabsorvida e ser dissolvida e transmutada pela ação da luz. Isso ocorre em vocês, como em toda a parte. Convém então acolher essas zonas de sombra, não como uma punição, não como uma culpa, e ainda menos como erros, mas, bem mais, como a capacidade da luz para redimir, para reorientar, o que a consciência percebe. É através desse trabalho que a passagem da dualidade, que a passagem da terceira dimensão dissociada para a quinta dimensão, se realiza, para vocês como para a Terra. É então um trabalho de iluminação, de colocar na luz, em todos os sentidos desta expressão. Esta colocação na luz permite, justamente, a tomada de consciência lúcida, o desmascaramento e, enfim, a transcendência dessas ditas zonas de sombra. Quer sejam em vocês ou no exterior de vocês, não há que julgar, não há que condenar, não há que agir porque a ação da luz se faz dela mesma a partir do momento em que o homem, ou a sociedade, ou o sistema, qualquer que seja, aceitar ver as coisas tais como elas são e não mais como se acreditou que elas fossem. Não há então, através disso, que manifestar quaisquer reações, mas apenas deixar-se estabelecer a luz, acompanhando-a na não-ação, no ser, mas, também e às vezes, no fazer. Esse fazer não estando inscrito como reação, mas na proação operante e permitindo a revelação e a instalação da luz de maneira ainda mais evidente e ainda maior. A luz chama a luz. A luz transcende a sombra e é justamente desse jogo sombra/luz, novo para vocês, que resulta a realidade da instalação da unidade, a realidade da instalação da verdade. Deixem a luz agir e iluminar, tornem-se vocês mesmos esta luz, aceitando, na unidade e na verdade, não mais ser a presa das suas próprias sombras, aceitar olhá-las porque, olhando-as, com o olho como com o coração, vocês se tornam cada vez mais transparentes, cada vez mais luminosos, não dando qualquer chance à sombra de perdurar ou de persistir. A sombra não pede um trabalho, no sentido da liquidação, no sentido da reação, mas, bem mais, um trabalho de transcendência, realizado pela própria luz, realizado pelo seu olhar luminoso, realizado pelo seu coração luminoso, aceitando ver a verdade de frente, sem qualquer noção de culpa, sem qualquer noção de remorso, simplesmente como um estado de fato, simplesmente como o estabelecimento de um novo mundo, da sua nova verdade, onde não há mais nada a esconder, onde não há mais nada a ocultar, onde há que se tornar, cada vez mais, esta luz que vocês recebem, tornar-se cada vez mais transparente, cada vez mais verdadeiro e cada vez mais autêntico. Portanto, a luz vem iluminar, vem desvendar e revelar e principalmente modificar os mecanismos íntimos da sua consciência de seres vibrantes a fim de retorná-la ao que ela é, a fim de restituí-los à verdade que vocês são.
É esse processo que vive, nesse momento, a Terra, assim como os sistemas e como a própria consciência do homem. Obviamente, através desta ação da luz, vários seres humanos apenas vão ver a sombra, mas não a ação da luz que permite a sombra se manifestar, não para reinar, mas, bem mais, para desaparecer. Assim, segundo a qualidade do olhar humano, segundo a sua capacidade para ver na verdade, ser-lhes a permitido tornar-se esta luz? Ou então dar mais peso a essas sombras? Cabe a vocês definir, cabe a vocês se posicionar, cabe a vocês saber verdadeiramente o que vocês desejam ser, o que vocês desejam se tornar e qual é o seu caminho. O jogo da luz será sempre, nesse mundo como em outros mundos, para reunir, para unificar e para liberar, para permitir a relação, a comunicação, o amor e a verdade, para reinar, na totalidade. Somente a sombra tinha necessidade de ser ocultada e mascarada a fim de poder estabelecer uma influência contrária à luz. Hoje, a sombra não pode mais agir assim porque a sombra é revelada, porque a sombra aparece ao olho da consciência humana, ao olho do homem, ao olho da terra. Esse processo é uma forma de entrega, um processo de liberação total do que mantinha a terra, como seus habitantes, em certo confinamento, limitando a expressão da consciência, a expressão da alegria e o acesso à multidimensionalidade, o acesso à verdade. Hoje, mais do que nunca, vocês vão ser chamados, pela luz, para deixar essas sombras aparecerem. Vocês não poderão mais mantê-las aprisionadas, mascaradas, aos outros como a vocês, porque elas se eliminam se revelando, iluminadas pela luz. Há então apenas que acompanhar o movimento. Não há que desejar seja o que for. Não há que ter medo. Há apenas, uma e outra vez, que ter confiança na inteligência da luz que está aí para desvendá-los, para revelá-los a vocês mesmos, que não está aí, nem para fazer sofrer, nem para levá-los a um mundo de crenças, mas, bem mais, para restabelecer a verdade original da consciência que é liberdade e eternidade. Isso acontece sob os seus olhos. Isso acontece em vocês no que lhes é permitido observar sobre esse mundo. Então, cabe a vocês, a cada dia um pouco mais, estarem lúcidos quanto a esse processo de desvendamento e de revelação. Trata-se de uma colocação na luz. Trata-se do estabelecimento do reino da luz e da realeza da luz. Existe nisso, em todos esses processos que se revelam, em vocês como no exterior de vocês, unicamente um processo unificante, um processo unitário. Certamente, aquele que for adotar uma visão não unitária, uma visão privada de luz, verá, ainda uma vez, o jogo da dualidade e da sombra que se aproveita do que não existe. A luz se estabelece, mas, ao se estabelecer, ela pode apenas afugentar, ela pode apenas eliminar, pela sua presença, tudo que permaneceu escondido, oculto, confinado e não revelado à sua própria consciência. Cabe a vocês aceitarem o que é revelado. Cabe a vocês aceitarem esse desvendamento porque, em meio aos mundos unificados nos quais vocês penetram, não há nada escondido, não há nada que permaneça em segredo porque tudo é evidência, tudo é verdade, tudo é alegria. Então, efetivamente, a consciência do homem a caminho da luz pode, às vezes, hoje, ser impregnada de hesitações, de procrastinações, de ver até mesmo medos. A luz é o seu apoio. A luz é a sua força. É do que vocês são constituídos, em verdade, é graças a ela que se estabelece a verdade do que vocês são porque é graças a ela que vocês penetram na sua morada de eternidade. Esse trabalho se realiza em vocês, e por toda a superfície deste mundo, como nos seus céus. Cabe a vocês permanecerem abertos ao que acontece e acolherem a revelação da luz como uma graça, como uma revelação total da verdade. A sombra não pode mais se esconder porque a verdade está aí. Suas sombras se esvaziam desta maneira. Vocês atravessaram uma etapa. A última reversão ocorreu. O ritual da boca permitiu, hoje, a luz, iluminar os recantos, ainda não explorados, dos jogos que vocês jogaram em meio a este mundo, constrangidos e forçados. Não há tampouco que julgar porque o passado é letra morta. Não há que condenar. Há apenas que ser o autor e o espectador do que é representado, em vocês e ao redor de vocês.
Vocês são a luz do mundo. Vocês são a revelação da luz. É nesse sentido que, tendo permitido a ancoragem da luz, tendo permitido a luz se abundar, hoje, a luz vem a vocês como ao exterior de vocês, para finalizar a sua obra de revelação e permitir-lhe se estabelecer em meio a uma consciência nova, onde nenhuma sombra pode persistir, existir ou se manifestar, onde ela será apenas uma lembrança muito distante, algo que se desliga de vocês a fim de deixá-los resplandecer da verdade que vocês são. Vocês têm apenas que aquecer. Eu expressei longamente sobre o abandono à luz. Eu falo hoje desta aquiescência à vontade da luz, à vontade da unidade, a fim de que o reino dos céus estabeleça o seu reinado, sobre esta terra, na sua nova dimensão. Todos vocês têm um caminho e um futuro que lhes são próprios. O seu caminho não é o caminho do seu irmão, mesmo vocês sendo constituídos da mesma essência, da mesma vibração. Os caminhos que vocês tomam jamais serão os mesmos, porque eles lhes pertencem propriamente, mesmo em meio à unidade. Não há então que julgar, que avaliar ou que pesar o caminho de um irmão ou de uma irmã, mas permitir-lhe viver o seu caminho, com toda a liberdade, com toda a serenidade e com toda a alegria. Nesse sentido, vocês irão contribuir, uns e outros, pela sua ressonância conjunta de luz, para fazer com que o reino dos céus se estabeleça, sobre a terra, cada vez mais rápido, cada vez mais facilmente, favorecendo assim a última etapa da terra. Vocês entraram, nesses tempos finais que não são o fim, mas bem o início de uma nova fase, de um novo estado e de uma nova consciência. Isso acontece sob os seus olhos, na sua carne, na sua consciência e nas suas estruturas sutis. Existe então um fenômeno de novo nascimento, eu deveria dizer de renascimento, a vocês mesmos, bem além de mortes e renascimentos deste mundo. Vocês penetram nas esferas da eternidade, com toda a lucidez. Vocês têm então, simplesmente, que ali se estabelecer, deixando de lado o que não pertence a esses mundos de liberdade e de unidade. Nisso, vocês devem se desvencilhar do que não é luz, não por um ato de vontade, não por um ato consciente de querer, mas, bem mais, acolhendo a luz, deixando-a se fusionar através de vocês, deixando-a se difundir, deixando-a revesti-los, deixando-a vesti-los do que vocês são, em verdade, ou seja, um corpo de eternidade, uma consciência livre, um corpo de estado de ser, uma consciência unificada. Isso, vocês vivem, nesse momento mesmo, cada um, aí também, no seu ritmo, na sua própria frequência e na sua própria cadência. Cada um de vocês vive isso. Vocês podem observar no mundo. Vocês podem observar em vocês. Vocês observam, com mais ou menos resistência, com os seus próximos. É nesse sentido que não devem julgar. É nesse sentido que devem colocar sua própria irradiação, sem desejar, sem decidir pelo outro, sem influenciar de outro modo senão pela própria presença da sua própria luz. Assim, o reino dos céus se estabelece em meio a esta terra, permitindo o reencontro tão esperado e anunciado já pelo arcanjo Miguel em 29 de setembro do seu ano passado. Isso acontece sob os seus olhos, na sua consciência, no interior como no exterior. Vocês têm que participar ativamente deste encontro novo, permitindo-lhes estabelecerem-se com cada vez mais segurança, mais facilidade, em meio à sua eternidade. O antigo morre. O que vocês foram não existe mais. Vocês são o homem e a mulher novos. Vocês são o homem e a mulher regenerados pela luz que devem nascer, na totalidade, desta regeneração, para a sua nova presença, para a sua nova verdade. Isso acontece agora. Agora é o único tempo que conta. Agora é o único tempo que existe, permitindo-lhes liberá-los do peso do seu próprio passado, como do peso do passado da Terra, a fim de penetrarem, livres, na luz que os penetra. Isto opera em vocês a cada minuto. Isso que vocês percebem como pontos de vibração, como estados de consciência, como consciência nova, em vocês como ao redor de vocês, confirma a realidade do que vocês vivem. Obviamente, vários dos seus irmãos e das suas irmãs que ainda não vivem essas transformações não irão se sentir referidos nem implicados pelo que acontece. No entanto, eu lhes garanto que, pela sua própria qualidade de irradiação, vocês servem,
bem além das aparências, quaisquer que sejam as reações contrárias à luz podendo existir no seu ambiente como neste mundo. Isso apenas contribui, definitivamente, para um único e mesmo objetivo, que é a revelação da luz e a dissolução da sombra. A sombra não pode mais estar fechada. Ela é obrigada a ser iluminada, em vocês como ao redor de vocês. Então, aí tampouco, não julguem. Aí tampouco não condenem. Contentem-se em irradiar, contentem-se em ser, em aquecer a luz e deixar as sombras serem dissolvidas, pela sua luz, como pela luz que se difunde sobre os seus céus e sobre esta terra. A cada revelação da luz, a cada evaporação da sombra, vocês se tornam cada vez mais leves, cada vez mais conscientes, cada vez mais lúcidos e, principalmente, cada vez mais alegres. Gradualmente e à medida que vocês penetrarem os mundos da luz, os mundos da densidade e da sombra não poderão, de modo algum, afetar o que vocês estão prestes a se tornar. Aí também, há um conceito fundamental de confiança e de aceitação da luz, bem além do soltar, evocando uma etapa nova do abandono à luz que é mais um mecanismo de realização da luz, bem além da revelação em curso. Portanto, realizando a sua própria luz, vocês se tornam o que vocês jamais cessaram de ser, de toda a eternidade. A oratória parêntese, denominada falsificação, se extinguiria por si só na revelação do que vocês são. Não há nada para fazer, nada para dissolver seja do que for. A luz faz por vocês. É nesse sentido que, sob a influência da onda galáctica da luz, sob a influência da irradiação solar e de diferentes irradiações vindas de diferentes partes do que vocês denominam cosmos, há apenas que se deixar penetrar, há apenas que se deixar transformar, há apenas que aceitar, há apenas que se tornar o que vocês sempre foram. Esse despertar, pois é acompanhado de uma grande alegria desde o momento em que vocês aceitam deixar esse despertar acontecer sem lutar, sem se opor, sem buscar compreender, simplesmente aceitando viver o que é para viver, como um processo apenas mais do que natural porque é isso que ele é. E é assim que, em pouco tempo, vocês irão percebê-lo, a partir do momento em que tiverem aceitado vivê-lo, na totalidade. Dessa forma, mais nenhum medo poderá interferir com esse desvendamento do que vocês são. Mais nenhuma sombra poderá impor qualquer ponto de vista. Somente a luz irá reger e pautar o que vocês são, pela qualidade do amor e da vibração. Vocês irão se estabelecer em meio à sua nova dimensão de vida, sem qualquer dificuldade. Para isso, convém também deixar morrer o que deve morrer. As ilusões das suas vidas passadas, as ilusões anteriores, as ilusões do que permitiu vocês serem, até agora, em meio a este mundo, enquanto personalidade. Isso também deve ser transcendido e irradiado pelo amor e pela verdade da luz. Vocês têm apenas que efetuar este estado de realização, de revelação, com facilidade. Esta facilidade será procedente da simplicidade, da humildade também que vocês serão capazes de acolher e de manifestar, em vocês como no exterior de vocês, a cada sopro, a cada encontro e a cada dia que vocês viverem sobre este mundo. Uma etapa suplementar, se tanto é que eu posso chamá-la assim, será realizada a partir do final deste mês. Ela irá lhes permitir entrar em cheio em um mês rico. Rico de revelações, rico de luz, rico de transformações e rico, se vocês desejarem, de realização porque praticamente nada se opõe ao estabelecimento da luz. Somente algumas sombras residuais, ligadas às egrégoras, ditas coletivas ou de crenças coletivas, estão ainda ativas em meio a este mundo. A teia da ilusão tem apenas alguns fios. Esses fios, cabe a vocês deixá-los consumirem-se sozinhos, estabelecendo-se cada vez mais na sua própria verdade, na sua realização e na sua revelação. É isso que o conjunto do conclave arcangélico e eu mesmo convidamos vocês. Nós os convidamos a serem realmente o que vocês são. Nós os convidamos a deixarem instalar o novo, que é apenas o retorno do que vocês sempre foram e que vocês até então, para alguns de vocês, tinham esquecido. É claro, o mental irá vociferar que isso não é verdadeiro. É claro, os restos de apego irão vociferar que vocês não podem viver sem esses apegos. Mas isso não é verdadeiro.
A luz é bem mais forte do que todos os apegos, podendo existir em meio a este mundo falsificado, como em meio mesmo ao que vocês têm acreditado. Nada pode se opor à verdade da beleza, à beleza da verdade. É a isso que vocês estão prometidos, é a isso que vocês são chamados e é a isso que vocês irão responder. Nós estamos seguros disso, porque nós conhecemos a beleza do que vem, porque nós conhecemos a beleza do que está estabelecido, agora, nos planos mais etéreos nos quais vocês não estão ainda estabelecidos. Resta, simplesmente, concretizar, na sua dimensão, a instalação da luz já realizada nos mundos mais etéreos, nos mundos já unificados. É mais apenas questão de tempo, uma questão de distância moderada entre a vibração final e a vibração que se alcança hoje. Estão aí, bem-amados filhos da luz e sementes de estrelas, as poucas proposições referentes ao que vocês vivem atualmente. Se houver em vocês questionamentos em relação a isso, nós iremos então, juntos, tentar avançar sobre esta realização da luz. Pergunta: poderia desenvolver sobre o termo proação operante? A proação é uma ação que não resulta de qualquer reação fazendo sair da dualidade. A proação é, de algum modo, algo que vai ultrapassar a luz, pela sua própria criação da luz. Não há então, propriamente falando, reação, mas, bem mais, uma ação concomitante ou precedente à ação da luz. Ela consiste, não em projetar os seus desejos, mas em estabelecê-los, cada vez mais, em meio à sua própria luz a fim de criar, vocês mesmos, sua própria realidade da luz, não em reação a algo que era, não em reação às sombras iluminadas, mas, bem mais, manifestando, por aí, a sua própria unidade que eu denomino proação operante. Ela não está então condicionada por qualquer reação. Ela não está condicionada pela dualidade, ela não está condicionada pela sombra, mas unicamente por uma ação liberada e livre, da luz, contribuindo para a sua própria realização. Pergunta: como a nossa parte de sombra vai se revelar para ser transcendida pela luz? Bem-amado, as partes de sombra são o que pode sobressair de vocês. É o que vocês veem com um olhar novo que não está mais separado da fonte. São suas próprias ações, seus próprios comportamentos, parecendo-lhes de repente como dissonantes e não claros. É então uma colocação na luz. É também uma aceitação de suas próprias sombras, não para deixar-se vivê-las, mas para deixar serem transcendidas pela própria luz. É por vezes uma ação, que era para vocês algo corriqueiro que, de um dia para o outro, parece-lhes como ineficaz, inadequado. É a colocação na luz desses comportamentos, dessas ações que não estavam, justamente, sob a influência da luz, mas sob a influência das suas próprias sombras, permitindo assim colocar na luz o que havia necessidade de sê-lo. Portanto, certos comportamentos, certos mecanismos de defesa presentes em meio à personalidade, parecer-lhes-ão subitamente como caducos ou como não tendo mais que serem acionados. Isso irá lhes retirar um grande peso e irá contribuir para a sua realização. Não há que buscar essas sombras, não há que trabalhar, no sentido que vocês entendem, sobre as suas sombras, porque elas emergem sozinhas. Há apenas que acolher, do mesmo modo que a luz. Considerem-no como um escoamento porque é isso que é. Não há que buscá-las. Elas emergem sozinhas, atuando como por um processo de decantação, fazendo com que o mais leve suba e que o mais pesado se escoe. Pergunta: estar lúcido sobre a luz, depois perder esta lucidez, faz parte desse processo? Isso pode fazer parte, bem-amada. Mas é outro processo que está trabalhando. Não esqueça que a sua consciência fragmentada se extingue e que a consciência da unidade se estabelece. Isso passa também por um momento em que vocês podem sentir como desconectados da sua realidade comum habitual. Há momentos em que vocês estão plenamente lúcidos desta desconexão e momentos em que vocês estão, literalmente, entre dois mundos. Isso faz parte do processo de estabelecimento da luz em meio a este mundo. Então, sim, há, por esse processo e por essa tendência, às vezes, subidas e eliminações de sombras, mas, também, passagem de um estado de consciência a outro. Pergunta:
O abandono de nossas sombras provoca o abandono da nossa personalidade. Bem-amado, o próprio princípio da individualidade ou da personalidade é uma condição sine qua non de sua presença em meio a este mundo falsificado. O que desaparece são, antes de tudo, mecanismos de funcionamento. O que desaparece são, antes de tudo, mecanismos mentais de regulação, não tendo mais lugar em meio à unificação em via de estabelecimento. A personalidade é transmutada. Não se pode dizer que ela desaparece totalmente até o momento em que vocês não tiverem mais total consciência desta personalidade, da sua vida encarnada, mas, naquele momento, vocês estarão em um estado de consciência profundamente diferente e vocês serão, de algum modo, passados inteiramente na sua nova consciência. Mas, entretanto, esses processos intermitentes que vocês vivem, correspondem ao estabelecimento real desse processo. Enquanto você estiverem em pé sobre esse mundo, a personalidade vai estar presente, mesmo transformada. O diferente são os mecanismos de funcionamento desta personalidade onde, mesmo no seu nível, a sombra não pode mais se manifestar tranquilamente pelo próprio fato da presença da luz. Pergunta: é útil amar essas partes de sombra para que elas desapareçam? Bem-amada, não há qualquer diferença entre amar as suas sombras e deixar a luz agir sobre as suas sombras, porque se trata do mesmo processo. O amor é luz. A palavra perdão é marcada pela noção de dualidade, da ação/reação. Nós estamos, aqui, além da noção de perdão porque nós alcançamos o que é denominado graça, na sua linguagem, amor, na minha, luz, porque se trata exatamente do mesmo processo e dos mesmos mecanismos. Luz, amor e graça. Pergunta: sentir-se percorrido por arrepios gelados está associado a uma presença ou à luz? Bem-amada, as proposições que você faz podem todas ser possíveis. Pode ali haver presença, pode ali haver interação entre o corpo de estado de ser e o corpo de personalidade manifestando-se, para você, por esse estremecimento. O estremecimento nem sempre é uma presença. Ele corresponde por um mecanismo de reação energética, denominada emocional, antes de tudo, a expressão deste emocional podendo bem ser também a passagem da personalidade ao estado de ser, ou ainda a manifestação de uma presença. O estremecimento, ele próprio, corresponde a um processo ativo de escuta vibratória. Esse processo de escuta vibratória pode ser o reflexo de um número importante de coisas. No que lhe diz respeito, esse processo de estremecimento corresponde à mudança de estado de consciência e ela é própria de você. Há algum tempo, Sri Aurobindo falou do fenômeno e do mecanismo de switch da consciência. Esse mecanismo de switch da consciência pode se manifestar, e esse é o seu caso, desta maneira. Mas isso não é uma regra. Pergunta: nossas emoções inconscientes fazem parte da nossa parte de sombra? Bem-amado, a maioria das emoções é consciente porque elas são uma reação a algo. Mas há, como você sinaliza, emoções memoriais ligadas a vivências passadas. Algumas delas, como fenômenos de aversão ou de medo, não encontram explicação satisfatória na consciência da pessoa. Neste caso, a ação da luz será, também, fazer desaparecer o que pode ser denominado, como qualquer outra emoção, as partes de sombra. Pergunta: sentir ao acordar emoções muito fortes, dor no coração, emoções ligadas a experiências passadas ou a um sentimento de abandono, faz parte dos mesmos processos? Sim. Trata-se, aí também, de emoções qualificadas de emocionais memoriais. Evidentemente, a ação da luz será mais rápida pois não há ali luta consciente contra esse processo de manifestação. Aí está toda a nuance a apreender, vocês que estão no caminho de luz, é que, no modo de funcionamento da personalidade, quando uma emoção desse tipo se manifestar, a personalidade vai buscar, literalmente, libertar-se, por técnicas de acompanhamento, quaisquer que sejam, e então combater. O processo que eu descrevo é profundamente diferente porque se trata de uma iluminação de zonas de sombra e esta iluminação, ela mesma, pela ação da luz, é suficiente para fazer desaparecer essas partes de sombra. Esta ação da luz nada tem a ver com a ação da própria personalidade.
Em um caso a vontade, no outro caso o abandono. A dificuldade, eu diria, hoje, através do que eu digo, é que o ser humano, em meio à sua personalidade, tem tendência a reagir a um sofrimento, a uma emoção, a um problema, pelo mental, pela razão, pela lógica. É então uma ação pessoal da própria personalidade no seu contexto de referência habitual e comum. O que propõe, hoje, a luz e a revelação da luz, é totalmente diferente, porque esse processo de realização da luz sugere e impõe, finalmente, que não há mais necessidade de reagir a uma sombra, qualquer que seja, mas, bem mais, deixar a luz agir para dissolvê-la totalmente. O princípio de ação não tem estritamente nada a ver com a ação da própria personalidade em meio ao seu contexto de referência habitual. Pergunta: a necessidade de verbalizar as manifestações dessas zonas de sombra é correta? Bem-amada, para alguns, sim, para outros, não. A verbalização não é a luz, mas, entretanto, isso pode ser qualificado de luz, em certos casos. Ainda uma vez, qualquer que seja o mecanismo que vocês ativam, o mais importante é aquele que deixa agir a luz em vocês, mesmo se for preciso, para vocês, visualizar, falar, verbalizar ou expressar a dita emoção. Pergunta: o que você recomenda quando nos sentimos em um sofrimento intenso e temos a impressão de ter necessidade de uma muleta? Há então, para os seres cujas lareiras de luz estão abertas, uma, ao menos, dessas lareiras, a capacidade, desta vez, pela vontade consciente, para dirigir a luz sobre esta zona de sofrimento. Este ato de vontade pessoal não é oposto à luz, nesse caso específico, mas compreenda também que a ação da inteligência da luz ela mesma será, de qualquer modo, sempre mais potente, se tanto é que podemos falar em termos de potência, do que a sua própria vontade pessoal. Pergunta: qual é o equilíbrio entre o abandono, o soltar e o fato de manter o sentido das responsabilidades? Bem-amada, o abandono à luz jamais será um abandono das suas responsabilidades, mas, bem mais, uma transcendência das suas responsabilidades. A partir do momento em que houver abandono, real e total, a luz assume, na totalidade, a sua vida. O que não quer dizer que vocês nada têm que fazer, mas que as suas ações serão elas mesmas transcendidas pela ação da luz. Vocês irão para linhas de menor resistência e para as soluções mais eficazes. Existem, contudo, situações em que o abandono à luz vai criar impulsos da alma e do espírito para modificar certas coisas. Neste caso, caberá a vocês decidir o que fazer. De maneira geral, e no levar de uma vida que não necessita de reajustes importantes ou essenciais, o fato de estar abandonado à luz irá criar, na sua vida, as circunstâncias mais fáceis, mais fluidas que vocês possam imaginar. Obviamente, sempre que possível, se vocês forem capazes de se abandonar à luz, isto irá agir, e ela irá agir, sempre no sentido de uma melhoria, seja qual for o primeiro julgamento que vocês puderem fazer sobre uma circunstância da sua vida, quer seja uma separação, quer seja uma partida ou uma mudança, seja o que for. Mesmo se, em um primeiro momento, vocês não perceberem a utilidade ou a finalidade, saibam que quanto mais vocês estiverem abandonados à luz, mais há, para vocês, uma facilitação, bem além da aparência e do que poderia parecer-lhes como contrário à luz. Mas, disso, vocês apenas podem se aperceber após certo período de tempo. Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. Mensagem atemporal.